Oi, pessoal, beleza? Aqui é o Juliano. Hoje eu vou falar sobre que línguas são mais importantes para o mercado de tradução. É uma pergunta que me fazem muito frequentemente aqui no canal. Nos últimos anos, todo mundo pergunta qual língua vale mais a pena, em qual língua tem mais trabalho. Então, eu digo logo para vocês, não tem nem para onde correr, pessoal. A língua que tem mais trabalho é o inglês, tá? É o inglês, inevitavelmente, é a língua mundialmente mais dominante. Então, a maioria dos trabalhos vai envolver inglês e alguma outra língua, tá? No nosso caso, como tradutores brasileiros, é claro que o par de idiomas mais demandado vai ser inglês para português. No caso, nós vamos traduzir para português. Então, a língua principal que você deve mais dominar será o português. Em segundo lugar, o inglês. Então é isso. Essa é a resposta. Que língua vale mais a pena você aprender, você procurar trabalhos, você se especializar mais? É o inglês. Tanto para tradução quanto para interpretação. Depois do inglês, no Brasil vem o espanhol, certo? Então, espanhol e português também é um mercado muito grande, tem muitos trabalhos nesse par de idiomas, e é isso. Agora o pessoal me pergunta, puxa vida, mas inglês já tem tanta gente, espanhol já tem tantos tradutores, será que vale a pena eu investir no inglês, no espanhol, porque eu vou estar competindo com tanta gente? Mas eu acho que não é bem assim, porque tem tanta gente, tudo bem. Mas assim, o mercado é gigante, é enorme, cabe todo mundo e cabe até mais, porque está crescendo e está faltando gente, né, de inglês e de espanhol. Então, não pensem que o mercado está saturado, não está. De inglês, de espanhol e português não está saturado. Então, você pode aprender inglês, pode aprender espanhol, que vai ter muita coisa aí para você fazer. E é o par de idiomas que tem mais trabalho, né? Esses dois, inglês, português, espanhol, português. Não tem para onde correr. Aí as pessoas ficam pensando, eu acho que eu vou estudar chinês, eu vou estudar árabe, eu vou estudar russo, talvez, para traduzir num idioma mais raro, um par de idiomas que ninguém sabe. Bem, esses idiomas aí, eles são mais raros, com certeza tem menos gente, tem menos competição, mas também tem muito menos trabalho acontecendo, certo? E outra coisa, para você aprender uma língua dessa, chinês, russo, são línguas bem complicadas, né, para brasileiros. São outros alfabetos, línguas que você vai investir aí um grande tempo estudando. Eu acho que com o objetivo de ganhar mercado, não vale a pena você estudar essa língua só para ganhar mercado. O motivo tem que ser outro. Você tem que ter crescido naquele país, ou ter família, ou se casar com uma chinesa, um russo, alguma coisa nesse sentido. Tem que ter alguma coisa que incentive você a estudar a língua, não apenas para trabalhar com ela, mas para viver com ela, porque é uma coisa que vai demorar muito tempo, certo? Para dominar uma língua dessa aí, chinês, russo, grego, árabe, sei lá. Além do que tem bem menos mercado, né? Então, o que eu digo vale muito mais a pena você investir no inglês, no espanhol, até mesmo no italiano e no alemão, do que no russo, no chinês, no árabe, no japonês e qualquer outra coisa nesse sentido. É claro que tem tradutores nesses pares de idiomas. Eu conheço, por exemplo, a Karina Cunha, que cresceu na China até os 17 anos. Então, é claro que hoje em dia ela é tradutora de chinês-português. E ela é muito conhecida e tudo mais, mas assim, cresceu no país, morou no país por décadas. Eu conheço também, por exemplo, a Natasha Gonda, tradutora de grego. Cresceu na Grécia, durante 20 anos veio para o Brasil, agora é tradutora de grego. Então, quer dizer, circunstâncias da vida levaram a pessoa a aprender aquele idioma de forma até nativa, e aí se tornaram tradutores. Agora, claro, é possível também você ser brasileiro, começar a estudar agora chinês e daqui a alguns anos se tornar um tradutor de chinês. Eu conheço também pessoas nesse caso, mas eu diria que é um esforço muito grande para um retorno que não vai ser tão equivalente assim ao esforço. Então, realmente tem que ser outro motivo, eu acho, que não seja o trabalho para você aprender uma língua dessa que não tem tanta demanda. Então, assim, eu diria que para você que é brasileiro, quer virar tradutor e quer adicionar alguma língua a mais, eu diria que inicialmente o inglês, depois o espanhol, depois francês, italiano e alemão.
foi isso que eu fiz. Não porque eu quisesse trabalhar com cada uma dessas línguas, mas quando eu comecei eu já sabia inglês e francês, e porque eu gosto de estudar línguas, nos anos seguintes eu também aprendi espanhol, alemão e italiano, não para obrigatoriamente trabalhar com elas, mas eu uni aí o útil ao agradável e deu certo. E é uma coisa que demora muitos anos para você inserir um novo par de idiomas nas suas línguas de trabalho, tá? Não é uma coisa que você vai começar agora a estudar e no ano que vem já está traduzindo naquela língua, não. Então, assim, a mensagem é essa. As línguas, de fato, mais comuns, inglês, espanhol e francês, são as que têm mais trabalho. E essas línguas mais raras, árabe, chinês, russo, japonês e outras, eu acho que tem que ter outro motivo para você realmente querer estudá-las, porque vai demorar bastante tempo e o retorno não vai ser compatível, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu evoluí nas minhas línguas de trabalho desde que eu comecei, em 2008, como tradutor. Então, eu já até falei sobre isso em alguns outros vídeos, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uns gráficos. Esse gráfico aqui representa 2016, né? Vocês podem ver que até aquele momento eu trabalhava principalmente com inglês, representando 95,8% de todos os meus trabalhos eram em inglês e português. E você está vendo ali uma pequena faixa vermelha, né, de 4,2%. Aquilo ali representava francês, principalmente, e um pouco de espanhol, porque eu comecei a estudar espanhol em 2014. Quando foi em 2016, eu já estava começando a fazer alguma coisa em espanhol. Então, mas mesmo assim vocês veem, né, que o inglês dominou total aí a minha carreira até 2016. Vamos agora para 2018. Como vocês podem ver, eu consegui adicionar outras línguas, né, mais trabalhadas também. Aí o francês eu já tinha, consegui ampliar bastante, representando 13% em 2018. O espanhol e o alemão, eu também comentei em algum outro vídeo do canal, eles juntos representaram 16,2% naquele ano. Então, aí o inglês já diminuiu para 70,8%. O inglês continua aí bastante forte em 2018, mas eu já tenho essas outras 3 línguas que também ampliaram bastante. E eu queria explicar melhor para vocês o que aconteceu no caso do francês. Ele aumentou tanto aí em 2018 para 13%, porque no segundo semestre de 2016 eu comecei a interpretar conferências. E quando foi em 2017 e 2018, eu fiz muitos eventos, muitas conferências como intérprete de francês aqui em Fortaleza, porque aqui eu sou um dos únicos que faz esse par de idiomas. Então o francês aí ganhou um grande percentual para mim depois que eu virei intérprete. No caso aí, adicionei mais um serviço à minha cartela de serviços, né? Então, nesse caso, interpretação de conferências. Claro que tem uma parcela aí que é tradução escrita também, mas a interpretação de conferências do francês foi o que fez o francês realmente crescer tanto. O espanhol e o alemão, como eu falei, eu comecei a estudar espanhol em 2014. Em 2016, mais ou menos, eu já comecei a traduzir. 17, 18, realmente aumentou bastante. E o alemão eu comecei a estudar em 2008. Então, em 2016 também eu comecei a traduzir de alemão, 8 anos depois. E aí eu somei espanhol com alemão, deu 16,2. Então, vocês veem que o inglês perdeu importância, certo? Nesse momento, mas continuou sendo o dono de tudo aí, 70%, né? Quer dizer, bem significativo. Para vocês terem uma ideia aqui do francês, em 2018, 13%, né? 13%, isso significa, para mim, 27 mil reais naquele ano. 27 mil só com francês. Então, aí vocês podem ver quanto é que foi nos outros idiomas, né? Espanhol e principalmente inglês, é claro. Agora, pulando para 2019, vocês veem que o inglês recuperou um pouco do espaço. De 70% ele foi para 85,8%. As outras línguas diminuíram bastante. O espanhol ainda continuou representando algo bem significativo, 9%, né, em 2019. Essas outras línguas aí menores continuam sendo francês, italiano e alemão, né? Vocês podem ver que em 2019 eu já adicionei o italiano, porque eu comecei a estudar italiano no começo de 2017. Então, quando foi 2 anos e pouco depois, eu comecei também a traduzir de italiano. E aí, em 2019,
vocês podem ver, o espanhol ficou com 9%, o francês ficou com 2,6%. Realmente o francês recuou bastante. Eu acho que 2019 teve menos eventos de francês para eu interpretar e também traduções escritas nunca foi tão grande assim. O italiano ficou com 1,4%, o alemão com 1,2% nesse ano aí, de 2019. O inglês, então, realmente dominou bastante, 85%. Mas se vocês verem, o inglês já não é tudo. O inglês, né, perdeu espaço aí ao longo dos anos. E agora vamos para 2020. Em 2020, quer dizer, agora, nesse ano, né, da pandemia, o inglês recuou bastante novamente, chegando aí perto de 70%. De novo, assim como tinha sido em 2018. Então, o inglês, nesse primeiro semestre de 2020, né, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui exatamente no meio do ano, em julho, então já passou apenas um semestre de 2020 e o inglês está com 72%. O espanhol cresceu bastante do ano anterior até esse, né? Ele era 9%, agora está 16,5%. Então, realmente, o espanhol tomou aí um grande espaço. O italiano cresceu também, de 1,4% para 3,7%. E o alemão também cresceu, de 1,2% para 7,7%. Então, vocês veem que eu meio que consolidei essas línguas, né? E elas estão crescendo, tomando espaço do inglês. O francês sumiu agora em 2020, realmente sumiu. Eu só fiz um trabalho de francês que custou R$ 65. Então, realmente 0%, aproximadamente. Então, mas vocês podem ver aí que depois do inglês é o espanhol e aí vem as outras línguas, né, como francês, italiano e alemão, que também tem percentual significativo. Por exemplo, agora em 2020, só com o espanhol, representando 16,5%, eu já faturei pouco mais de R$ 31 mil. Então, 31 mil só com espanhol é uma coisa bem legal, né? Imaginem aí como é que fica o inglês e as outras línguas também, um pouco menores. Mas, de toda forma, o inglês continua realmente sendo o principal. É possível você diminuir a importância de uma língua, como o inglês, adicionar outras línguas, você vai conseguir ter mais clientes, ter mais trabalho continuamente, ficar mais ocupado, e essas línguas podem representar um percentual significativo na sua carreira. Como vocês podem ver aí, o espanhol já está representando 16,5%, o alemão já está com 7,7%, o inglês continua com 72%. Então, galera, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Foquem realmente nas línguas onde tem mais trabalho, inglês e espanhol. Se você quiser estudar outra língua, como francês, alemão, italiano, russo, chinês, árabe, japonês, faça isso também, mas porque você gosta, não porque você está almejando pegar um mercado que ninguém nunca pegou. Porque existe já muita gente trabalhando com essas línguas, gente que cresceu nos países e tudo mais. Então, é melhor você focar no feijão com arroz, no inglês e espanhol, que é mais do que suficiente para ocupar grande parte ou quase todos os tradutores do Brasil com bastante serviço, porque realmente os pares linguísticos que têm mais demanda são esses. Então, não adianta a gente ficar imaginando coisas, criando cenários, talvez até utópicos, né? Achar que você vai traduzir num par de idiomas raro, mas que também nem vai ter tanta demanda assim, e já tem outras pessoas que são nativas, que cresceram lá, e que você não é nativo, você não cresceu lá. Então, é isso aí, galera. Boa sorte nos seus pensamentos. Espero que tenham gostado aí das dicas, e vamos fortalecendo aí os idiomas, porque vale a pena realmente aumentar os idiomas, aumentar os serviços e oferecer mais e ter realmente uma cartela de clientes mais diversificada, e você vai ficar cada vez mais ocupado e mais requisitado pelos clientes. Um grande abraço e até a próxima.